Fala aí, meu amigo investidor de criptomoedas, como vai você nessa manhã maravilhosa de domingão? Bitcoin batendo 27.018 dólares aqui no Coin360, 27.076 dólares lá na Binance. O mercado está aí, como você pode ver, em uma pequena queda de 1.4, 1.9, 1.8, 1.7. Bitcoin pode estar armando um pullback aí, o SDC perde seu peg novamente. O que me deixa muito preocupado é essa stablecoin, o SDC é um problema, pessoal. Eu não teria dinheiro em USDC, então muito cuidado que ela perdendo peg assim constantemente, pode ser que ela não aguente e afunde o ecossistema que ela trabalha, então é muito complexo. XRP quebrando os padrões de baixa, o mercado ficando misto, pessoal, em meio ao sentimento do mercado que entra na região de ganância um pouco mais forte. Estamos na região de 63, onde os players querem ganhar mais dinheiro, onde eles estão gananciosos, onde eles estão fazendo as suas compras, tá? Então aqui nesse indicador de medo e ganância, a ganância começa a subir, fazia tempo que não acontecia. Quando você olha para o CoinMarketCap e vê o fluxo das criptomoedas, você vê o valor de mercado em 1 trilhão 152 bilhões de dólares, 58 bilhões nas últimas 24 horas. Bitcoin com 45,4%, quase chegando aos 50% de toda a dominância do mercado. E você vê Ethereum com 18,9%. Então você vê Bitcoin e Ethereum com muita dominância do mercado, 63% de dominância do mercado, é muita dominância. Bitcoin aí, destaque aí nas últimas 24 horas, vamos ver para qual foi a criptomoeda no top 100 que vem se destacando nas últimas 24 horas e subindo bastante. Essa Wish subindo aí 3,48, seguida de XRP, que são os maiores destaques do momento, SSV Network, Fei, USD, Lunk, mas Lunk eu nem conto porque ela tá nesses 13 aí já faz um tempão, tá? A gente tem também mercados americanos que fecharam na sexta-feira na baixa, o Credit Suisse também tá, pode anunciar a qualquer momento uma possível quebra, então o mercado pode virar baixo novamente. Bolsa de tecnologia da Nasdaq que abre hoje às 18 horas, vamos ver como é que vai ser o comportamento dela, porque se ela abrir caindo pode acabar puxando o Bitcoin para baixo. Ouro pode dar outra disparada de alta e buscar seu topo histórico, e o ouro pode puxar o mercado das criptomoedas para baixo, porque ele tem uma correlação adversa. Quando ele está subindo, o mercado está caindo, até porque ele está indo para romper seu topo histórico lá nos 2.000 pontos, pessoal. Então fiquem espertos, porque o ouro pode sim puxar o mercado todo para baixo, que isso, quando o ouro está subindo muito assim, quer dizer que o mercado está com muito medo de deixar dinheiro em bancos ou em outros ativos com medo de desvalorização, acaba voltando para o ouro. Então o ouro é um ativo muito forte, vai fechar aqui, vai abrir hoje às 18, 19 horas também, junto com a Nasdaq, e a S&P 500 abre na segunda-feira às 11 horas. Quando você vem para trabalhar o Bitcoin, aí o Bitcoin está fazendo o quê? Uma gigantesca bandeira de alta no gráfico de 1 hora e 4 horas. Porém, como quem assistiu meu vídeo de ontem, eu falei, olha pessoal, precisa de um pullback, o preço precisa chegar pelo menos perto das médias móveis, testar esse rompimento aqui dos 25 mil dólares. O preço ainda não veio testar. E o nosso amigo Raulmaro, pela experiência que tem, acha que vai acontecer, tá? Que se eu tivesse certeza, eu estaria fazendo alguma coisa e ainda não tem. Eu acho que o preço vai testar aqui os 25.277 antes de qualquer coisa, vai armar um pivô de alta e vai explodir na alta lá para os 30 mil dólares, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque ele está trabalhando muito longe das médias. Observe, toda vez que ele dá um pump, fica longe das médias, ele anda de lado como um caranguejo, ou ele faz pullback e vem buscar as médias móveis de 8, de 20, qualquer média móvel que seja, tá pessoal? Se você colocar um indicador de banda de Bollinger, você vai ver que o preço fechou fora, o preço está fechando dentro, rompimento aqui,
normalmente joga ele na banda de Bollinger Central, e vocês viram eu falando sobre isso aqui já faz um tempo, sobre esse setup de banda de Bollinger, e agora ele pode acontecer e jogar o preço para onde? Para a linha de tendência, a média móvel de 20 períodos, ou então ele vai andar de lado aqui até a média de 8 chegar, tá? Então essa média de diário só vai se mover quando o preço chegar, então provavelmente a gente vai ter o que? Um fluxo vendedor um pouco maior. Quando você coloca no gráfico de 4 horas, você já vê essa reação, ó, que é um fechou fora, fechou dentro, vindo fazer o que? Buscar a banda de Bollinger Central, tá? Se você olhar para isso, você tem o que? Uma bandeira de alta, pessoal. Então não se engane, a gente está em total tendência de alta, né? Porque está fazendo um pullback e a gente vai ficar com medo, tá? Então, espero o preço fazer um fundo do Bitcoin. Quando o preço do Bitcoin fizer um fundo, perto ou aqui dos 24 mil, 26 mil dólares ou 25 mil dólares, e aí sim você entra comprado na sua altcoin preferida, onde queira, mas o Bitcoin continua em tendência de alta. Enquanto ele não voltar abaixo dos 23 mil dólares, eu fico comprado em tudo quanto é coisa, porque é alta aí do mercado, tá? Eu ficaria de olho. Se você olha para o semanal, o Bitcoin vai fechar um semanal de forte alta. Esse semanal pode empurrar o preço para os 34 mil dólares, é onde eu espero que o preço venha testar pelo semanal. O semanal está fazendo um cruzamento muito bonito, que é a média de 8 cruzando 50, cruzando todas as médias para cima e empurrando o preço para cima, acima da resistência. A gente vai fechar hoje acima da resistência, é muito difícil fechar abaixo da resistência, e aí sim o preço vem buscar aqui esses 35 mil dólares, 34 mil dólares, 33, dependendo dele vai querer deixar um topo aí. Essa foi minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima.